Olá pessoal, essa é a terceira aula de revisão do conteúdo que vocês vão precisar para geometria molecular. E agora a gente vai falar de ligação covalente, pessoal, que nada mais é de como esses átomos aí vão se ligar quando a gente estiver falando de geometria, certo? Então, pessoal, o que é ligação covalente? Pessoal, ligação covalente é uma ligação que vai ocorrer entre os átomos através do compartilhamento de elétrons, certo? Para que eles vão fazer esse compartilhamento? Para eles ficarem com 8 elétrons na sua camada de valência, pessoal. Lembra da regra do octeto aí da aula anterior? Pois é, os átomos eles querem completar 8 elétrons na sua camada de valência, e aqui eu separei algumas distribuições eletrônicas para a gente entender como que eles vão fazer essas ligações, né, através do compartilhamento. Olha para o cloro aqui, pessoal. O cloro tem quantos elétrons na sua camada de valência? Quem que é a camada de valência é a camada mais externa do átomo. Quem que é a camada mais externa? Vamos ver. A gente tem a primeira camada, a gente tem a segunda camada, que já está um pouquinho mais afastada do núcleo, e a gente tem a terceira camada, que já está bem afastada do núcleo, pessoal. Então, quantos elétrons tem nessa última camada do cloro aí, na camada de valência? Bom, tem 2 mais 5, totalizando 7. Pessoal, se o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, quanto que falta para ele completar os 8 do octeto? Bom, falta 1. Então, o cloro precisa fazer uma ligação covalente para conseguir mais um elétron para o seu octeto. Pessoal, agora olhando para o oxigênio. Pessoal, quantos elétrons o oxigênio tem na sua camada de valência? Vamos ver. A primeira camada aqui é a 1s2. Quem que é a última camada? É a segunda, pessoal. Então, é 2s2, 2p4, certo? Se tiver com dificuldade em distribuição eletrônica, entender quais são as camadas de valência, pessoal, assiste a primeira aula aí de distribuição eletrônica e a segunda de camada de valência, certo? Então, quem que é a camada de valência do oxigênio, pessoal? 2s2, 2p4. Pessoal, quantos elétrons tem nessa camada de valência? Bom, a gente tem 2 mais 4, então totalizando aí 6. Quantos elétrons falta, pessoal, para esse oxigênio completar o seu octeto? 8 elétrons. Bom, faltam 2 elétrons, certo? Agora, pessoal, olhando para o nitrogênio. Pessoal, quantos elétrons tem na camada de valência do nitrogênio? Bom, a gente tem a camada de valência aqui que é mais externa, né? 2s2, 2p3. Quantos elétrons tem aí? A gente tem 2 mais 3, totalizando 5. Quantos elétrons faltam para esse nitrogênio completar o seu octeto? Faltam 3, pessoal, né? 5 mais 3 igual a 8. Então, pessoal, vamos entender como esses átomos fazem ligações agora. Vamos pegar como exemplo aqui a molécula de Cl2, certo? A gente vai pegar a molécula de O2 e a gente vai pegar a molécula de N2. Então, vamos olhar aqui para essa ligação do cloro, pessoal. Pessoal, essa estrutura que você está vendo aqui, do símbolo químico, né, rodeado por essas bolinhas, a gente chama de estruturas de Lewis, certo? É assim que se escreve. E o que essas estruturas de Lewis mostram para a gente, pessoal? Bom, elas mostram o átomo do qual a gente está falando, nesse caso aqui é o cloro, e a quantidade de elétrons que tem na sua camada de valência, né? Vamos olhar aqui para o cloro, quantos ele tem? 7 na camada de valência, 7 elétrons, né? Então, a gente coloca essas 7 bolinhas em volta do cloro para representar os seus 7 elétrons aí da camada de valência. E aí, pessoal, lembrando que o cloro precisa completar 8, né? Então, como que vai acontecer essa ligação covalente para essa molécula aqui de Cl2? Então, pessoal, como que essa ligação vai funcionar? Esse cloro aqui, em azul, ele vai compartilhar um elétron dos elétrons dele aí da camada de valência com esse cloro aqui, que está em vermelho à esquerda. Então, pessoal, no momento que esse cloro que está em azul compartilhou esse elétron com esse cloro que está em vermelho, quantos elétrons agora esse cloro que está em vermelho tem? Bom, ele tem 7 da sua camada de valência original e 1 que ele está recebendo aí desse cloro que está em azul. Então, agora ele tem 8 elétrons na sua camada de valência. Podem contar aí as bolinhas que agora ele tem 8. E aí, pessoal, para ficar justo também, né, esse cloro compartilha também um elétron da sua camada de valência com o outro cloro, né,
fazendo com que esse cloro que está em azul agora também tenha 8 elétrons na sua camada de valência. Pode contar as bolinhas aí que vai dar 8 também. Então, pessoal, esse compartilhamento mútuo, né? Esse compartilhamento trocado aí de elétrons, né? Cada um cede um, compartilha um aí para o outro, faz, pessoal, com que esses átomos fiquem ligados, porque agora os dois têm 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Então, pessoal, quando os átomos compartilham apenas um par de elétrons, nesse caso aqui, né, o cloro que está em vermelho compartilhou um, o cloro que está em azul compartilhou o outro, isso daqui dá 2 elétrons, que é um par de elétrons, certo? Então, quando existe o compartilhamento, pessoal, de apenas um par de elétrons entre esses átomos aqui, a gente vai chamar isso de ligação simples, certo, pessoal? Que é muito comum, pessoal, a gente representar com apenas um tracinho, tá? A gente coloca o símbolo químico dos elementos que estão ligados e coloca apenas um tracinho ali. Agora, pessoal, vamos ver aí agora o caso do O2, né? A molécula de oxigênio é o gás que mantém a gente vivo aí, né? Através da nossa respiração. Pela distribuição eletrônica aqui, quantos elétrons o oxigênio tem? Bom, ele tem 2s2, 2p4, então ele tem 6. Quantos elétrons falta para ele completar seu octeto? 8. Quantos elétrons falta para ele completar seu octeto? Quantos elétrons faltam para ele completar seu octeto? 2. Então, pessoal, esses oxigênios aqui, ó, cada oxigênio desse vai precisar de 2 elétrons, pessoal. Então, como que esses oxigênios vão fazer essas ligações agora, pessoal? Vamos tentar fazer a ligação simples que a gente acabou de ver? Vamos ver se vai dar jeito. Bom, esse oxigênio que está em vermelho compartilhou um, o oxigênio que está em azul compartilhou um de volta, né? Os dois agora ganharam aí um elétron cada. Então, quantos elétrons tem para esse oxigênio agora? Bom, tenho 2 mais 2 mais 2 mais 1. Então, esse oxigênio agora está com 7. E esse oxigênio que está em azul, pessoal? Bom, ele tem 2 mais 2 mais 2 mais 1. Então, ele tem 7 também. Só que, pessoal, pela regra do octeto, a gente não quer ficar com 7 na camada de valência, mas sim com 8. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Fazendo mais uma ligação, pessoal. Então, agora, vamos ver quantos elétrons cada oxigênio tem. Esse oxigênio que está em vermelho tem 2 mais 2 mais 2 mais 2 que ele está ganhando aí do oxigênio que está em azul. Vamos ver o oxigênio que está em azul. Ele tem 2 mais 2 mais 2 mais 2 que ele está ganhando do vermelho. E agora ele tem 8 também. Então, esses dois oxigênios, pessoal, completaram seus octetos, né? Através de uma ligação que a gente vai chamar de ligação dupla, pessoal, certo? Olha só, a gente tem o compartilhamento de 2 pares de elétrons, né, entre esses átomos aí. Logo, a gente tem uma ligação dupla, que é representada aí como 2 tracinhos, certo? A gente coloca o símbolo químico dos dois elementos e a gente coloca 2 tracinhos entre eles. Pessoal, agora vamos ver aí a molécula de N2, certo? Que é o nitrogênio molecular que a gente chama aí. Pessoal, pela distribuição eletrônica, quantos elétrons tem na camada de valência do nitrogênio? Bom, a gente tem 2 mais 3, totalizando 5. Quanto que ele precisa para completar 8? Precisa de mais 3 elétrons, pessoal. Então, esse nitrogênio aí, ele sempre vai querer fazer 3 ligações, né? Para poder ganhar aí 3 elétrons que faltam na sua camada de valência. Então, vamos olhar para esse nitrogênio aqui, esses 2 nitrogênios. Pessoal, vamos tentar de novo fazer uma ligação simples. Vamos ver se dá jeito. Esse nitrogênio em vermelho, né, ele tem 5 e ganhou mais quantos aí do nitrogênio que está em azul? Mais 1. Então, agora ele tem 6. Mas é 6 que a gente precisa? Não é, pessoal. A gente precisa de 8, né? O mesmo acontece com esse nitrogênio que está em azul. Ele tem 2 mais 3 mais 1, 8 elétrons na sua camada de valência. Vamos fazer mais uma ligação, pessoal, que nem a gente fez com o oxigênio, uma ligação dupla. Vamos ver se deu jeito. O nitrogênio que está em vermelho tem 2 mais 3 mais 2, então tem 7. O nitrogênio que está em azul tem 2 mais 3 mais 2, então tem 7 também. Mas a gente precisa de 8. O que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer mais uma ligação. Então, vamos ver agora a quantidade que tem de elétrons para cada nitrogênio.
Nitrogênio em vermelho tem 2 mais 3 mais 3. Quanto dá isso aí, pessoal? 8. Então tá certinho aí o seu octeto. O nitrogênio que está em azul tem 2 mais 3 mais 3. Então tem 8 elétrons também, pessoal, na sua camada de valência, certo? Então, pessoal, esses dois nitrogênios aí estão estáveis, certo? Então, pessoal, essa ligação que acontece através do compartilhamento de 3 pares de elétrons, ela vai se chamar ligação tripla, certo? E é representada aí por 3 tracinhos, certo? Entre os átomos que estão compartilhando, né? No caso aqui é o nitrogênio, a gente coloca o símbolo químico, né? O N, e coloca os 3 tracinhos aí, que é referente aos 3 pares de elétrons que a gente está compartilhando aí entre esses átomos. Pessoal, é muito importante que a gente entenda que os átomos, quando vão fazer essas ligações, eles têm que satisfazer aí, pessoal, o octeto de todos os átomos que estão participando da ligação, certo? Então, esse átomo de cloro precisa ter 8, esse átomo de cloro também precisa ter 8, esse átomo de oxigênio precisa ter 8, esse outro átomo de oxigênio também precisa ter 8, e assim também com esses de nitrogênio. Nitrogênio vermelho precisa ter 8, nitrogênio em azul também precisa ter 8. Então, todos os átomos devem estar satisfeitos aí com 8 elétrons na camada de valência. Pessoal, existem algumas exceções à regra do octeto, certo? Mas a mais importante agora para vocês, nesse momento, vai ser a do hidrogênio, pessoal. Pessoal, o hidrogênio ele tem um número atômico lá 1, logo sua distribuição vai ser 1s1. Pessoal, o hidrogênio é uma exceção à regra do octeto porque ele se estabiliza quando fica com um s2, ou seja, basta para o hidrogênio ganhar um elétron aí, certo?